Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Mateus, capítulo 15, verso 21 ao 28. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar. Venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor fala assim em Mateus, capítulo 15. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olhando aqui que essa mulher cananeia era uma pagã, ela não tinha fé num Deus único, ela não reconhecia ali Deus como seu Senhor e Salvador, mas no desespero dela precisar de um socorro, porque sua filha se encontrava miseravelmente endemoniada, ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela tinha ouvido falar de Jesus, porque numa oportunidade ela saiu ali, Ela saiu daquela cercania clamando. Quando Jesus ali passou por aquele lugar, ela saiu gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque a dor dela era de ver a filha dela naquela situação endemoniada. A dor daquela mãe era não poder ajudar a sua filha. E ela reconheceu em Jesus uma autoridade espiritual. Ela reconheceu em Jesus um meio de poder solucionar o problema da sua filha. Porque a maior dor de um pai e de uma mãe é de ver um filho em uma condição de escravidão. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. Aqueles discípulos ainda não tinham total entendimento de que Jesus veio para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que clama a ele. Não tem a ver com uma religião, não tem a ver com um templo, com uma placa, mas sim com uma fé. E aquela mulher, ela exerceu a fé no que era certo. Ela exerceu a fé no que era correto. Ela foi direto na fonte. Ela foi no desespero dela na fonte. E aqueles discípulos dizendo ali: despede-a que vem atrás de nós. Isso dá logo o que ela precisa. O Senhor é capaz, o Senhor consegue. O Senhor derrama a bênção sobre ela e ela vai se calar. Mas o que Deus queria fazer ali, através daquele momento daquela mulher pedindo por socorro a Jesus, era nos mostrar que Deus não está preocupado apenas em nos dar uma bênção, mas Ele está preocupado com cada detalhe da nossa vida. Mas principalmente Ele está preocupado com a nossa salvação. Se Jesus logo desse a bênção para aquela mulher, sem que ela tivesse total entendimento do que era Jesus, quem era ele, porque num pouco de falar com Jesus, eu tenho certeza que ela sentiu a unção, o poder de Deus ali, a virtude de Jesus. Aleluia. E então Jesus disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque também a casa de Israel se encontrava perdida, porque também o povo de Deus se encontrava perdido.
Um povo que era chamado povo quando Deus chamou Abraão e disse que dele faria uma grande nação. Quando Deus se revelou a Abraão e deu um povo, né, ali e fez da descendência de Abraão um povo querido, onde ele se revelou, ele escolheu se revelar a um povo. Também esse povo se encontrava perdido, né? E Jesus queria mostrar claramente que eles estavam tão equivocados, achando que eles eram ali a última bolacha do pacote, que eles eram os queridinhos favoritos do Senhor, mas eles já há muito tempo tinham deixado, né, de ser o povo favorito, pelo fato de que eles também se encontravam perdidos, assim como eles precisavam da misericórdia do sangue do Cordeiro derramado sobre eles, assim como eles precisavam do sacrifício de Jesus na cruz. Aqueles que não eram, agora passam a ser pela fé, crendo e confiando. Aqueles que viram a oportunidade. Aquela mulher, ela não cria, aquela mulher era uma pagã, mas ela viu em Jesus uma oportunidade de ser salva e resgatada. Ela tomou a decisão certa, nem que para ela, né? Ela pensou nem que para mim, né? Eu tenha que me humilhar. Quando ela não se importou, quando Jesus na primeira vez se calou, ignorou, não deu atenção. E ele então disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava afirmando isso, né, ali para eles de uma forma irônica, porque não era somente para o povo de Israel, porque o povo de Deus estava tão corrompido quanto, ou até pior do que o povo pagão, porque o povo de Israel conhecia a palavra, eles conheciam o Deus poderoso e santo, já tinham vivido tantos milagres, já tinham vivido tantas coisas, mas eles se encontravam perdidos. Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus quer falar para aquele que não é e para aquele que é. Aquele que se encontra perdido em meio a tantas situações. Aquele que tem comprado ali, né, a teoria de que eu não sou merecedor, mas das misericórdias do Senhor. Aqueles que deram tudo à tua carne e se encontram no fundo do poço. Deus, ele veio para resgatar um povo. Ele veio para salvar um povo. Aleluia. E olha o que ela diz. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Veja, quando Jesus ali falou: não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela poderia se irar, pensar estar me esnobando, mas ela o adorou. Ela reconheceu, ela implorou, ela não se importou. E quantas das vezes, por muito pouco, queremos sair correndo da presença do Senhor. Não queremos estar mais na presença do Senhor. Quantas das vezes, às vezes por muito menos, o ser humano, ele quer fugir da presença do Senhor. Aleluia. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ali Jesus, ao falar isso, comparando ela com os cachorrinhos, porque era assim que o povo de Deus olhava para os cananeus, como os vermes, como os cachorros, né? A escória da sociedade, como eles sendo superiores. E aquela mulher ali, ela estava sendo ali, né, um comparativo onde Jesus estava mostrando: olha, eu não vou fazer nada por elas. Vocês querem que eu faça porque ela está incomodando, mas eu não vim, não é somente para vocês. Jesus queria dar uma lição para eles. Jesus queria mostrar: olha, vocês não têm dito o tempo todo que é desprezível, que é o cachorrinho, que é a escória da sociedade, né? Jesus ali, de uma forma irônica também, ele queria dar uma lição para aqueles que observavam e para os discípulos, que ele não veio para um povo favorito. Não tem favoritismo, mas tem todo aquele que crer nele será salvo. Todo aquele que crer no que Jesus fez. Aquele povo esperou por tanto tempo o Messias, e eles, estando ali diante deles, o rejeitaram. Aleluia. Olha, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
ela teve um total entendimento de que ela não era povo de Deus. Eles eram tidos como cachorrinhos, mas ela entendia de que Deus, na sua infinita misericórdia, também provia na vida deles, que Deus também era na vida deles, porque até aquele que não crê em Deus, aquele que se diz ateu, tudo que ele possui vem de Deus, é por permissão de Deus. Então, ali ela teve total entendimento, né? Que também ela queria participar, nem que se fosse das migalhas vindas do Senhor, que ela precisava, e ela sabia que a fonte estava em Jesus. Era um total reconhecimento de que o que ela precisava estava em Jesus. Jesus não teve a intenção de humilhá-la, mas sim de dar uma linda lição para aqueles discípulos, mostrando: aqueles que vocês rejeitam, eles suportam muito mais para receber a bênção do que vocês que se dizem favoritos na minha presença, porque qualquer coisinha que acontece, vocês já me abandonam, vocês já se vendem por uma moeda, vocês já se vendem por um prato de lentilha, né? Muitos estavam se afastando de Deus, né? E estava buscando em outros deuses, em outras coisas, em outros lugares. Mas aquela mulher, mesmo sendo comparada a cachorrinhos, ela entendeu: eu não sou digna, eu não sou povo, mas eu quero participar, nem que se for das migalhas, eu quero. Mas o nosso Jesus veio não para nos dar migalha, o nosso Jesus veio não para nos comparar com um cachorrinho. Ele só veio ali naquele momento e falou isso para mostrar o quanto hipócrita era o povo de Deus. Ele só veio para mostrar o quanto estavam perdidos as ovelhas da casa de Israel, né? Então, eram ovelhas perdidas. Eles estavam tão perdidos dentro de uma mentalidade, estavam tão perdidos dentro, né, ali de um povo que se dizia povo de Deus, mas se encontravam perdidos, enquanto ela, que não era digna, era tida como ali cachorro diante da sociedade, era a escória da sociedade. Ela se humilhou e ela reconheceu que em Jesus tinha o seu milagre. Em Jesus tinha algo em que ninguém pôde fazer por ela. Ela estava cansada, ela estava fadigada, porque a filha dela estava ali miseravelmente endemoniada e ninguém podia, né? Endemoniada, quer dizer, era um ninho de demônios, né? Não é endemoniada, é endemoninhada. Era uma ninhada de demônios na filha dela. Você imagina, essa mãe não tinha paz. E ela viu em Jesus a possibilidade de ver a sua filha liberta. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Veja, ela permaneceu na fé, crendo e confiando de que, mesmo que fosse das migalhas, sairia virtude de cura, de libertação para ela e para a filha dela. Ela, mesmo vendo Jesus calado e de uma certa forma negando: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto é, eu não posso fazer nada por vocês. E ela ali demonstrou, fez uma demonstração de que ela estava disposta a pagar o preço. Ela estava disposta, nem se fosse um pouquinho da virtude, ela reconhecia o tamanho do poder e da virtude que tinha em Jesus Cristo. Enquanto aqueles homens ali, né, que foram criados na lei, que foram criados ouvindo a palavra e os feitos e os milagres de Jesus, não de Deus, não reconhecia o Messias, não reconheceu a promessa, não reconheceu o cumprimento de um evento, de uma coisa tão grandiosa que eles tanto esperavam. Eles negaram a Jesus. Mas quando ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Foi um gesto maravilhoso,
aonde ela reconheceu: eu te reconheço como Senhor. E eu sei que no Senhor tem virtude. Eu sei que com o Senhor tem o poder. Somente o Senhor tem o poder. Ali ela reconheceu Ele como Senhor da vida dela. O Senhor que tinha a chave para solucionar todos os seus problemas. Aleluia. Então Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé. Será que você tem a fé do tamanho dessa mulher? Né? E seja isso feito para contigo como tu desejas. Então, como ela desejou e ela buscou na fonte certa, assim seja feito contigo. Olha que lindo! E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, seja feito conforme a tua fé. Como tem sido a tua fé? De que Deus vai abrir porta, que Deus vai derramar a bênção, Deus vai derramar a prosperidade, Deus vai derramar a provisão, Deus vai derramar a cura, a libertação, Deus vai fazer algo novo e inesperado. Como tem sido a tua fé? Você tem se sentido indigno? Talvez você possa estar como essa mulher, se sentindo indigna de sentar à mesa. Como eu disse, né, esse tempo atrás eu estive no hospital com a minha mãe, ela foi fazer um cateterismo, e uma serva de Deus, né, uma cristã, dizendo que ela não se sentia digna de pedir para Deus a cura. E Deus, ele pega nós, quando nós reconhecemos que somos indignos, quando nós reconhecemos diante dele que nós não somos merecedores, mas ele nos torna merecedor, porque nós agora passamos a ser co-herdeiro em Cristo Jesus. Nós passamos a fazer parte dessa aliança, desse novo convênio. Então, que nós possamos usufruir de tudo que Jesus fez por nós na cruz. Que nós venhamos usufruir de tudo que Jesus fez por nós na cruz. E essa mulher é um exemplo ali. Foi uma grande lição para aqueles que estavam ali, né, os espectadores, aqueles que se sentiam totalmente dignos. E Jesus disse ali, né, que não era bom pegar o pão dos filhos e deitar lá os cachorrinhos. E ela persistiu. E quanto daqueles que se sentiam dignos não se submetiam, não se humilhavam e também não recebiam a cura, a libertação, a salvação eterna. E Jesus, ele ficou admirado de que tantos nãos ele disse ali, né? Ele a ignorou e ela persistiu. Aleluia, porque Jesus, ele conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia até onde ela queria chegar. E ele ali deu uma demonstração para os seus discípulos e para aqueles que o seguiam, de que a salvação eterna não está no controle do homem, que a salvação eterna não cabe ao homem decidi-la. As bênçãos de Deus, ele distribui, ele dá para quem ele bem entende, né, para aquele que tem fé, independente de religião, não tem a ver com a religião, mas tem a ver com a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que ter a fé certa, tem que aceitar ele como Senhor e Salvador da tua vida. Aquela mulher foi gritando, primeiro ela falou, filho de Davi, ela não era digna aos olhos daqueles homens de chamar ele como filho de Davi, porque somente os judeus poderiam se referir ao Messias assim. E ela olhou para ele e disse, filho de Davi. Ela reconheceu ele como ali, filho de Davi. Ela, que não era, né, ali o povo de Deus, ela, aos olhos de muitos, ela estava reconhecendo Jesus como o Messias, o Salvador. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos reconhecer ele como o Salvador, o Libertador, o que traz a bênção, com ele está a salvação. E aqueles homens, né, eles ficavam horrorizados, porque ela não era digna de falar filho de Davi, né? Tem misericórdia de mim. Mas ela, contudo, permaneceu diante do Senhor. Ela permaneceu e foi concedido para ela. Olha que lição maravilhosa para nós. Se você aceita Jesus e reconhece que ele é o Senhor e Salvador da tua vida, que ele pagou um preço na cruz para te resgatar, você tem disponível para você bênçãos, cura e vida em abundância, porque ele falou que veio para, né,
nos dar vida e vida em abundância. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre ele todas as nossas dores. Ele levou todos os nossos fracassos. Ele foi no inferno e lá ele tomou, né, a chave da mão de Satanás. Jesus, ele é santo, perfeito, o Deus, o Criador, que se fez homem, passou pela cruz para levar sobre ele todas as nossas culpas. O que te condena, o que te culpa? Jesus não vai te culpar. Ele só quer que você o reconheça, que você se quebranta, que você peça perdão, que você deixe o Espírito Santo de Deus fluir dentro de você. E exerça a fé no que é certo. Ó mulher, grande é a tua fé. Ela teve fé, ela permaneceu, ela persistiu, enquanto muitas ovelhas perdidas da casa de Israel não conseguiram crer nem ver o Messias, reconhecer ele como Senhor e Salvador. Aquela mulher, ela reconheceu. Hoje é o tempo da oportunidade. Deus, ele quer. Seja feito conforme a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. O que você tem declarado com a tua boca? O que você tem falado na presença do Senhor? Aonde você tem aplicado a tua fé? Em Jesus ou em algo mais? Em Jesus ou na força do teu braço? Em Jesus ou você tem dado mais ali atenção ao diagnóstico, mais atenção ao que o outro tem falado, ao que o mundo tem dito? Aleluia! Seja feito conforme a tua fé. Ela colocou a fé em meio, ela já passava por uma situação difícil, né? Com a filha endemoniada. E ali ela teve um confronto, aonde o eu dela precisou ser humilhado, aonde ela precisou reconhecer. E quando ela gritou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ela estava abrindo mão das suas crenças, abrindo mão de tudo aquilo que um dia ela acreditou, para servir a Deus, para buscar no Senhor a fonte de salvação eterna. Seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Ah, mas eu tenho fé. Mas no que você tem crido? A fé sua está depositada em quê? Em algo, em alguém, na força do teu braço ou em Jesus Cristo? Eu tenho fé de que Jesus, ele vai prover na tua vida. Eu tenho fé que Jesus vai fazer, vai realizar, vai transformar. Que Deus vai restituir, que Deus vai, né, ser hoje, não só hoje, mas todos os dias nas nossas vidas. Mas a fé tem que estar em Jesus, naquilo que ele fez por nós na cruz. Eu tenho fé no que Jesus fez por nós, no que ele conquistou por mim e por você naquela cruz. Mas você, a minha fé, ela não pode conquistar por você. A minha fé, ela vai servir para mim, para as minhas situações, para a minha família. Se você pedir uma oração e a tua fé junto com a minha fé, ela vai ali ativar algo, seja feito conforme a tua fé, né? Como tu deseja, como você tem desejado, como você tem declarado que você vai ser mais que vencedor, que você já tem todas as suas contas pagas, que você já conquistou algo maior, que você já é salvo, que você é liberto, que você é transformado. Como que você tem falado e declarado? Então, aquela mulher, ela não só falou, ela não só gritou filho de Davi, ela deu uma demonstração de humildade diante do Senhor, de reconhecimento, e ela permaneceu. Ela permaneceu diante do Senhor. Quantas das vezes, olha que o Espírito Santo de Deus tem trazido, o ser humano para ir trabalhar, para ganhar tão pouco do homem, ele se submete a tantas humilhações para levar o dinheiro, o pão de cada dia. Mas diante do Senhor, quando ele coloca diante de nós as nossas, nos afronta, quando ele coloca diante de nós as nossas, né, dificuldades ali, o nosso caráter, onde nós precisamos ser moldados, nós logo queremos sair correndo. Porque ali Jesus, quando humilhou aquela mulher, de uma certa maneira, né, ele não quis humilhar, mas quando ele usou dessa forma, era para mostrar que aquela que não era escolhida estava mais
disposta a pagar o preço de estar na presença e receber as bênçãos dela do que as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque o povo se achavam os santarrões, os merecedores. Nós já chegamos, mas Jesus está dizendo hoje, eu quero resgatar, eu quero salvar. Aquele que ninguém dá nada, é esse que eu quero. Aquele que ninguém, né, olha assim e fala, isso aí não consegue. Imagina, esse aí não pode, esse aí não consegue. Mas se a fé dele estiver, como a fé dessa mulher, no alvo certo, né, a fé certa que é na cruz, é em Jesus, ele pode todas as coisas. Aquilo que era impossível aos olhos de muito, aquela mulher conquistou naquele dia. Que a maior, ela tem certeza que a felicidade que brotou dentro dela em saber. E ela creu, né? Olha, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã, porque foi espontâneo. O que ela desejava era a cura da sua filha. Você tem determinado na tua mente, no teu coração, o que realmente você quer? O que realmente você quer? Hoje Jesus está perguntando para mim e para você. Hoje o nosso Deus poderoso santo está perguntando. Defina o que realmente você quer. E coloca a fé em mim. A fé certa em Jesus. Coloca a fé, né? E grande é a tua fé. A fé dela foi acreditar que Jesus podia solucionar o problema dela. É a fé certa, na coisa certa. Ela fez o que precisava ser feito. Ela tinha plena consciência de que em Jesus tinha virtude, que nele tinha uma salvação. E ele disse, seja feito para contigo conforme tu desejas. O que ela desejava era a cura, a libertação daquela filha dela. E o que você tem desejado? Hoje, se Jesus falar assim, seja feito como tu desejas, como você tem desejado? O que você tem declarado na tua casa? Como dizem, se nós começarmos a falar, reclamar, e tudo que nós reclamamos, Deus tira, o que vai ficar? Então, que você possa, que seja feito como tu desejas. Então, agora, você vai prestar atenção no que você tem desejado. O que você tem desejado para a tua vida? O que você tem declarado com a tua boca? Você é capaz, você é digno, você é próspero, eu vou conseguir, eu vou realizar, eu sou curado, eu sou sarado. O que você tem desejado? Porque na tua palavra há poder. No que você tem posto a tua fé. Aleluia, porque o nosso Deus é Deus de vitória, Deus de vitória, ele não é Deus que retrocede. Se você falar, Senhor, eu quero seguir adiante, eu quero fazer assim, eu quero realizar assim, ele vai estar com você. Mas quando você fala, Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir, você vai começar a ficar depressivo, oprimido, e você vai estar caminhando sozinho, porque ele pode estar dentro de você, o Espírito Santo de Deus, mas ele não pode atuar, porque ele não é um Deus de desistência, ele não é um Deus que retrocede, ele não é um Deus de falência, ele não é um Deus que submete ao que o inimigo tem dito. Ele é um Deus fiel, poderoso, santo, mais que vencedor, ele é o Deus do impossível. Há alguma coisa impossível para Deus? Não, não há nada impossível para Deus. Então, seja feito como tu desejas. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, dá a tua sabedoria, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que nós venhamos pensar, falar e agir da forma correta, Senhor. Pai, que nós venhamos colocar todos os dias a nossa fé naquilo que o Senhor é, Pai. O Senhor é em excelência, o Senhor é perfeito, o Senhor é justo, Pai. Senhor, que nós venhamos estar com a nossa fé alicerçada no Senhor. Pai, nos perdoa quando nós, com a nossa boca, declaramos aquilo que é negativo, Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor, quando nós estamos como aquele povo, como ovelhas perdidas dentro da casa do Senhor. Meu Pai, que nós não venhamos ser hipócritas, Senhor, mas que nós venhamos ser acolhedores, Senhor. Que nós venhamos ser um povo, Pai, disposto a acolher. Senhor, o Senhor veio não somente para um povo, mas para todo aquele que em Ti crê, Senhor. Nós cremos em Ti, naquilo que o Senhor fez por nós na cruz, Senhor. O Senhor é santo, perfeito e agradável, Pai.
Então eu peço, Senhor Jesus, se faça presente hoje, Pai, na vida desse homem e dessa mulher. Eu não sei o que eles têm precisado, eu não sei o que eles têm desejado, Senhor. Mas o Senhor tem dito, grande tem sido a tua fé. Seja feito como tu desejas. Ah, que lindo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que cada um venha crer e confiar, Senhor, que os planos do Senhor são maiores do que o nosso, Senhor. Que o Senhor tem grandes coisas para realizar, Pai. Então, Pai, que a fé desse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, esteja, Senhor, na coisa certa, na visão certa, que é em Jesus, que é na fonte, que é na raiz, né? É na raiz, Senhor. É na raiz de Davi, Senhor. Pai, o Senhor é um Deus poderoso, é santo, é grandioso e não existe outro Deus igual ao Senhor. Pai, somente o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Pai, nós podemos fazer na força do nosso braço, mas nós nos cansamos. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor pode realizar em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Então, conforme tu desejas, vai ser feito. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem crido em Jesus, se você tem crido em Jesus, se o Espírito Santo de Deus está aí, ele te direciona para pensar o que é certo. Peça, Senhor Deus, tira todo pensamento de confusão. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, todo pensamento de confusão mental, Senhor, que tenha atrapalhado essa pessoa em pensar e crer da forma correta. Eu repreendo no nome de Jesus Cristo todo o sentimento de impossibilidade, Senhor, de incapacidade. Eu repreendo no nome de Jesus. Pai, que ela venha pensar o que é certo, que ela venha pensar como o Senhor quer. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, conduza que a mente, o coração, a boca, os ouvidos seja cativo ao teu Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.